Olá pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com a Elin Naim. Hoje um podcast especial, a gente vai receber ela que é referência, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, ela que é referência da comunicação do nosso estado, principalmente do nosso interior. A gente vai bater um papo muito bacana sobre essas fases da comunicação, sobre cada dia mais o empoderamento das mulheres, não só na comunicação, mas em outros trabalhos como um todo. Cláudia Eleonora, tudo bom? Obrigado pela participação. Eu sempre falo que aqui passa rápido, não dói, é muito rápido. E a gente sempre começa um pouco falando da pessoa, da cidadã. Sim. Queria entender um pouquinho mais, filha de quem? Se tem irmão, se tem irmã, se é mãe de alguém. Sim. Conta um pouquinho da pessoa Cláudia Eleonora pra gente. Obrigado. Olha, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite, né? Ter esse espaço é tão importante, porque você está aqui difundindo tantas ideias, ouvindo tantas pessoas diversas, e é importante dar espaço para a mulher negra, uma mulher de comunicação, uma mulher empoderada. Eu sou Cláudia Eleonora, como você bem me apresentou, sou filha de Elson, que já partiu há muito tempo, e a Adêmia, são 2 servidores públicos municipais. E tenho 6 irmãos. Sou de uma família de 7 filhos. E tenho uma filha chamada Jamile, que eu amo de paixão, minha parceira, minha companheira. E é importante ser de uma família grande. O que me traz de positivo? É saber trabalhar o coletivo. Para quem trabalha com comunicação, a gente tem que estar sempre pensando no outro, ouvindo o outro. Então, isso eu aprendi desde pequena na minha casa, né? Com os ensinamentos dos meus pais, que sempre assim, mostraram que nós somos pessoas dignas de entrar em qualquer espaço, com muita consciência racial, não é? Isso é importante porque isso fortalece enquanto cidadão. E sempre eu nasci no Parque Leopoldina. Eu ia perguntar se todo mundo é de Campos, né? Todo mundo de Campos. Alguns saíram, estão morando aqui no estado mesmo, mas... Todos nascidos em Campos. Todos nascidos aqui em Campos. Quando começou essa paixão pela comunicação? Como você mesmo disse, já iniciou isso em casa, né? Porque eu lido com a comunicação desde cedo. Meu pai é radialista, desde muito cedo, e sempre uma pessoa muito comunicativa, e a comunicação começa realmente dentro da nossa própria casa, dentro do nosso dia a dia. Quando despertou que a comunicação era algo profissional e não apenas mais pessoal? Olha, eu sempre gostei muito de ouvir história, de participar do dia a dia, da minha cidade, da minha família, do meu bairro. E sempre tinha aquele exemplo. Meu pai gostava muito de ouvir rádio. O rádio é muito importante, que tem essa penetração enorme ainda hoje, mesmo com a internet. E ele gostava também de ler. Minha mãe lia jornal, mesmo não tendo uma escolaridade como eu tive, oportunidades. Mas, a partir do momento que eu comecei a pensar em uma formação acadêmica, eu pensei em fazer comunicação. Confesso que, no início, eu pensei até em ser professora. Minha família tem muitas professoras, muitos professores. Que também tem que ter um dom de comunicação extraordinário. Exatamente, porque promove a transformação na vida da pessoa, né? E é uma profissão que, às vezes, a gente vê ótimos profissionais... mas que não conseguem transmitir, muitas das vezes, aquele tamanho conhecimento. Dado aí a importância, mais uma vez, da comunicação. Ou seja, o professor não basta apenas ele saber do conteúdo, ele precisa saber comunicar esse conteúdo, porque senão isso acaba, essa grande importância que ficar retida dentro dele. E a gente vê muitos bons profissionais que muitas das vezes tem essa dificuldade de comunicação, e aí a comunicação ajudaram a eles tocarem. Então, são profissões bem interligadas, na minha opinião. Exatamente. Eu pensei em ser professora, depois psicóloga, tudo tem uma ligação com a comunicação.
quer estudar o lidar com as comportamento pessoas. humano, né? Lidar com as pessoas. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, então eu optei em fazer. Mas no início eu comecei como publicitária. Eu me formei primeiro em publicidade e propaganda, que também mexe com o seu lado criativo, com a produção de ideias. Você mexe com o emocional da pessoa, porque para você trabalhar um produto, você tem que despertar o desejo daquele consumidor. E fiz publicidade, fui morar no Rio, fazer alguns trabalhos lá. Mas lá eu comecei a trabalhar com o jornal de bairros, também entrevistando, fazendo reportagem. E aí, quando eu retornei, eu decidi voltar para a faculdade, fazer novamente comunicação, mas na habilitação de jornalismo. Né? Porque na minha época tinha publicidade, jornalismo e relações públicas. Aí eu fiz jornalismo, já comecei a trabalhar na TV. Eu sou lá do início da TV Norte Fluminense. Tem muita gente que fala, te conheço desde pequenininha. Realmente, porque eu já tenho uma boa bagagem aí, né, na profissão de jornalismo. Comecei na TV Norte Fluminense, que tinha uma interação muito grande com a comunidade, com as pessoas. As pessoas confiavam muito no jornalismo, né, da TV Norte Fluminense. A gente era muito parceira. Eu lembro, papai chegou a fazer rádio ali acho que a antiga Cultura na Cultura, ali, Rádio era Cultura. Ali. Papai fez durante alguns anos. Então a gente frequentava o prédio, que era dividido entre a Rádio Cultura, que também era do Grupo TV Norte Fluminense. Depois dessa migração para a Record, você ainda estava ali? Sim, não. Aí eu fui para o Rio, voltei. Também atuei na região serrana, quando eu atuava na TV Serra Mar, que passou a ser a Inter TV, né? Afiliada à Rede Globo também. Aí eu vim para Campos, porque houve uma reestruturação na empresa, eles me chamaram para voltar para Campos, aí eu voltei, comecei a atuar novamente aqui, que é muito bom, porque o jornalismo do interior é interessantíssimo, porque você percorre várias cidades, várias regiões, você compartilha exemplos importantes, você acaba interagindo muito bem com a comunidade, com toda a região. Aí eu voltei, também recebi um convite para trabalhar na Record, e ali foi muito importante, porque eu fui repórter, editora de texto, editora-chefe, fui promovida a gerente de jornalismo, que é o cargo mais alto na redação. Mas agora eu não estou mais na emissora, estou fazendo outros trabalhos, né? Passei aquele período importante aí de candidatura para entrar aí no Legislativo, né? Que foi super importante. É uma experiência... Uma experiência muito boa, contato de novo com a comunidade, com as pessoas, que era algo que eu já fazia muito bem. E agora estou aí atuando também com um veículo de comunicação. Eu estou atuando agora, sou responsável por um guia de negócios que estamos lançando. Posso falar o nome aqui? Pode, à vontade. Olha, estamos lançando um guia de negócios, que é a plataforma, que é um guia que vai conectar, e que já tem 500 empresas relacionadas, para fazer essa conexão, esse network, né, empresarial, para as pessoas ganharem mais visibilidade, fazer troca, né, de oportunidades, se comunicar com grandes empreendimentos como Porto do Açu e também o setor offshore. Então, eu estou focada nesse trabalho que vai ser lançado agora no final do mês. Ah, que bom. Tem tudo a ver comigo. Eu gosto muito, é uma área que eu atuo já tem algum tempo. E é uma área importantíssima. A nossa cidade, ela é uma cidade muito rica, mas muito pouco empreendedora. Verdade. Eu acho que falta muito incentivo. Por parte do poder público como um todo, para que essas pessoas, assim, cada vez mais sejam empreendedores. A gente vê um centro falido que nos entristece muito. Nossa. E para quem acompanhou o centro desde o início, eu também já acompanhei o centro. Sábado era dia de estar lá naquela região. Exatamente. Ah, que bom. Divulgue cada dia mais o que precisar da gente, não só da Quatro Ventos, mas de todas as empresas que a gente faz parte. A gente quer estar divulgando porque isso é importantíssimo. Para a região. Esse comprometimento dos empresários e de ter um veículo de comunicação intermediando tudo isso é muito importante, porque
quem produz realmente não é o poder público. O poder público ele está ali apenas para ser um executor. Quem produz são as pessoas, são as empresas. São os trabalhadores. Exatamente. E mais do que você divulgar, né, a sua empresa, você está ali se posicionando como um agente que colabora para o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local. É importante também se posicionar nesse sentido. Eu já vi algumas matérias que falam não só desse empoderamento da mulher negra, mas você fala, eu já vi algumas situações do quanto é importante cada vez essa mulher estar mais inserida, inclusive nesse mundo que você acaba de falar que está focada, que é esse guia de negócios. Fala pra gente essa referência que você é hoje, o quanto é importante para essas adolescentes, principalmente adolescentes essas que têm uma perspectiva às vezes muito pequena e que vê grandes exemplos como você e como outras que eu já entrevistei aqui também, que podem ser o norte. É verdade. Olha, é muito importante ser referência, assim. Depois que você constrói a sua vida profissional, que você mantém uma reputação importante na sua cidade, na sua comunidade, e que você faz um trabalho de excelência, é importante para você motivar outros meninos, meninas, a pensarem também numa evolução. A gente sabe que não basta só o empenho do ser, do indivíduo. É preciso também ter oportunidades. A gente não precisa ficar preso às meritocracias. Você luta, você consegue. Isso é importante. Você sempre ter motivação para você buscar os seus objetivos. Mas também é importante ter oportunidades. Ainda existe uma dificuldade muito grande para você se lançar no mercado, encontrar espaço e ter credibilidade. Então, sempre que eu posso, eu passo essa mensagem de que é importante você lutar pelos seus objetivos, aproveitar muito bem as oportunidades que vão surgir, que estão ali no caminho, muitas vezes você não percebe que ela está ali na sua frente, porque nós temos que trabalhar para melhorar, dar mais oportunidades iguais, né? Eu sempre luto por essa causa da igualdade racial, da igualdade social. O que é isso? Não é uma utopia você falar, não somos todos iguais, não é? Tem a diversidade. Lógico. O que é importante é respeitar essas diversidades e fazer programas, políticas públicas que possam oferecer realmente um espaço, dar condições para aquela pessoa, por exemplo, que é de baixa renda, não tem condições de pagar um curso de profissionalização, de estar num estágio de uma empresa de grande porte. É você criar essas oportunidades, né, com políticas públicas, com oportunidades para chegar lá. Eu sou de uma família grande, né, que a gente sempre lutou para manter uma boa qualidade de vida no nosso dia a dia, mas também com aquele conceito de que a educação é uma das principais ferramentas para você conquistar. Não, na verdade, eu vou além. A maioria dos projetos na Câmara voltados para empreendedorismo, para qualificação profissional, 99% deles foram feitos por mim. Muitos deles, quase todos eles aprovados, e infelizmente o prefeito não colocou à frente. É um direito que cabe a ele foi eleito por isso, né? Mas infelizmente pensamos muito diferente. Mas eu sempre falei uma frase que ficou muito marcada, que a saúde ela é um remédio. Ou seja, as pessoas elas ficam doentes, a saúde é aquele... Você não vive sem saúde, né? Então, ela é um remédio que você toma daquele, entre aspas, medicamento, que é a saúde do nosso município, para você viver. Sem saúde, você não vive. Só que a cura é a educação. É a educação. A gente vive numa cidade, com todo respeito, com um nível de educação baixíssimo. Muito baixo. Onde, infelizmente, as pessoas estão cegas. E a grande maioria delas, algumas por ignorância, outras por
faltas de oportunidade, ou seja, grande parte por falta de oportunidade, e continuam naquele assistencialismo que, infelizmente, cada dia que passa parece um assistencialista eterno, mas que a gente acredita que isso possa passar. Então, a educação não é o principal, é o único. Sem educação não vai ter mudança. Se as pessoas não tiverem educação, elas não vão mudar. Elas vão continuar achando que estão certas porque elas estão sendo enganadas. Mas eu queria só mudar um pouquinho o rumo para voltar para a comunicação, que tem a ver também. Com certeza. A migração da comunicação antiga, que a gente chama, para essa nova comunicação, do qual eu particularmente acho que comunicação, para o meu ramo de atividade, só funciona se tiver os dois. Eu não faço mídia nova se eu não faço a mídia antiga. Vamos lá? O que quer dizer isso? Hélio continua com rádio, Hélio continua com outdoor, Hélio continua com a TV e, obviamente, a rede social, que a gente considera, né, na comunicação como a nova comunicação. Então, eu acredito numa mistura de tudo isso. Mas como foi essa migração da TV, que é algo muito grande também, né, porque a TV ela fala com todos os públicos, para a rede social? Olha, a gente tem que perceber que essas mudanças, elas existem e estão impactando muito nos veículos tradicionais, né? Como a TV, o jornal impresso, né? Que eu adoro. As rádios. Folhear as rádios causou um impacto muito grande. Então, o que é importante fazer? Porque a TV ainda é um veículo de grande penetração, né? Tanto que a gente teve o exemplo na pandemia, né? As pessoas buscavam a orientação, a informação sobre essa novidade que chegou no mundo inteiro, né? Uma novidade desastrosa, na TV, porque ela transmite credibilidade, né? Então, a cada 10 pessoas, 6 confiavam mais no veículo tradicional, que é a TV, porque ela atua, ela atinge ainda a grande massa. Mas a TV, ela trabalha agregando valores com a internet. Ela não pode mais trabalhar sem fazer essa associação do imediatismo que também tem a internet. Porque, na verdade, é um fato. A TV, lógico que a gente trata um pouco diferente, porque a TV ainda continua sendo um maior veículo de comunicação. Mas, por exemplo, é comprovado que as rádios que continuaram fazendo sucesso no nosso país foram as rádios que conseguiram migrar para a rede digital. Ou seja, continuam forte no rádio, mas também usaram a importância da rádio para o digital. Exatamente. As que não fizeram essa migração têm muita dificuldade hoje. Estão praticamente fechando, né? Então, você tem que saber usar essas novas mídias, né? O digital. Ele tem que estar associado a esses veículos tradicionais, como rádio e televisão. Você não pode ser indiferente, porque é um caminho que não vai ter mais de um retorno, né? Você está evoluindo e você tem que acompanhar essa evolução. Por quê? A comunicação, a linguagem mudou, o tempo de atenção mudou, todo mundo quer saber das notícias, só que ainda nós temos o rádio e a TV tem a vantagem de realmente passar mais credibilidade, porque é muito mais fácil você propagar uma fake news, né, para propagar notícia falsa, a desinformação na rede social do que na TV, do que no rádio. É um nível de responsabilidade exatamente, muito maior. Você sabe que você tem que ter o direito de resposta, você tem que ir lá checar, focar na notícia e só transmitir quando você realmente tem certeza que você buscou nas fontes oficiais. Agora, na internet, tem aquele pessoal que quer tumultuar o processo eleitoral, o dia a dia, a vida das pessoas, com a informação falsa, né? E aí lança, e depois que causou todo aquele embaraço, a confusão, que vai desmentir. E que, na verdade, é um grande absurdo, né? É um absurdo. Porque uma notícia mal dada, ela jamais reverbera positivamente depois. Positivamente, causa um estrago. E para retornar, para você ter credibilidade, vai ter que trabalhar muito, não é? E o que a gente quer ter na comunicação? É credibilidade. Então, quando você atinge,
dessa forma. É o seu maior bem. É o seu maior bem. Então, assim, é saber trabalhar, né, de uma forma que você possa interagir com as redes sociais, porque não tem como ficar fora desse contexto, né? Essa é a evolução, é você fazer programas que você possa conversar também com o internauta, sabe? Tá ali junto, concorrendo à atenção, porque todo mundo senta hoje diante da TV, por exemplo, ou do rádio mesmo, você está ouvindo rádio, mas você está ali com o seu smartphone, com o seu aparelho, vendo tudo que está acontecendo no mundo, conversando com a vizinha, vendo o WhatsApp da tia, que manda aquelas notícias, né, que às vezes nem sempre são checadas. Então, você tem que saber trabalhar com essa interação, né, interatividade, você conversar com o seu telespectador por meio também das redes sociais. Me tira uma dúvida, não, uma curiosidade. Uma matéria jornalística que difícil esquecer. A matéria jornalística difícil de esquecer, geralmente, são aquelas que vêm como denúncia da comunidade, né? Criminalidade, geralmente, é muito difícil de esquecer quando você vê um caso como esse que está sendo discutido, repercutido na mídia, na imprensa, do filho que atropelou a mãe, né? E existe essa investigação para saber se foi de propósito ou não, né? Se foi proposital ou não. Mas tem alguma que você se recorda que você se lembra? Tem muitas, e geralmente envolvendo crianças, quando tem criminalidade com criança. É muito pesado. São pesadas. E questão aí oncológica mexe, mas quando é oncológico com criança, a gente sente com mais criança. Aí sempre fica na... Mas também tem exemplos positivos importantes, quando você consegue promover a mobilização numa comunidade. Tem uma matéria importante que eu já fiz, eu até já falei em entrevista sobre ela, que foi um caso de uma empresa de telefonia que foi para uma cidade, se instalou, fez cobranças absurdas sem oferecer o serviço. E eu comecei a investigar aquela situação, uma coisa simples, mas que mexeu com o dia a dia da população. A gente fez tanta abordagem que a empresa teve que ir para a cidade para ressarcir o consumidor que não tinha tido o serviço ainda. E aí gerou uma mobilização na cidade, todo mundo, era filas e mais filas em vários pontos das empresas. Então, assim, é mostrar a força da comunidade. Ela tem que saber usar os veículos de comunicação para poder alcançar os seus objetivos, fazendo a denúncia, cobrando aos órgãos que são competentes para determinada situação, e a partir daí porque é um exercício de cidadania, todo dia, você falar do buraco ali na rua, apontar a falta de infraestrutura, falar do posto de saúde que não tem medicamento, pessoas morrendo, isso é cidadania, né? Você lutar pelos direitos do cidadão, que é falar para o coletivo. Então, isso era uma coisa muito presente no meu dia a dia, ainda continua, né? Porque desde o momento que a gente sai de casa, a gente está vivenciando política, né? A gente vive política o dia inteiro. Política, eu acho que acho que dentro de casa. Dentro a política de começa casa, já dentro de casa. É você saber repartir, viver em comunidade, respeitar o espaço do outro, exatamente. Né? Isso já é política. Cláudia, muito obrigado. Que você continue sendo referência para essas pessoas que amam a comunicação e que querem fazer da comunicação não só através da publicidade, do jornalismo, mas também como cidadão, como você mesmo disse, e que o guia dê certo, o portal dê certo, e que novas experiências sejam positivas daqui para frente. Obrigado pelo carinho, por aceitar o convite. Num momento que é muito importante a gente cada vez mais falar do poder da comunicação, do poder de grandes referências que fazem de Campos cada dia mais uma cidade que a gente tem que ter esperança. Acho que enquanto tem gente boa, a gente ainda tem que ter esperança. Obrigado. Verdade. E eu quero agradecer e falar também que eu estou envolvida em outro projeto. Desde agosto que eu estou participando, nós fizemos o lançamento do Coletivo de Mulheres Negras
Hermeni Coutinho, fazendo uma referência à segunda mulher que ocupou a Câmara Legislativa de Campos dos Goytacazes, né, para promover até essa possibilidade de descobrir lideranças femininas, para atuar em busca dos nossos objetivos, que é o respeito à mulher, o combate à violência contra a mulher, e também a dignidade da mulher negra, que sempre fica na base da pirâmide, né? Com tantos obstáculos, diferenças salariais. Hoje, por exemplo, a população negra ela tem 14% de diferença salarial em relação aos não negros. Então, nós vamos lançar, nós já temos o coletivo, foi criado em agosto, mas vamos lançar oficialmente agora, né, no mês da consciência negra e fazer umas ações. Estamos alinhando uma ação importante na Câmara de Vereadores para poder estimular a mulher a participar do processo político, que é necessário. Nós temos que estar nos espaços de poder. Com certeza. Né? Querida, obrigado mais uma vez. Muito obrigada a você pelo convite. Nada. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eline Naim. Semana que vem a gente está de volta. Fui!